Pessoal, a gente está aqui em Cláudio com Aparício Mansur. Ele foi um morador aqui antigo da cidade e ele tem umas histórias aqui de avistamentos interessantes que ocorreram no passado. Então, Aparício, conta pra gente aqui essas histórias aí pitorescas que aconteciam na cidade de Cláudio. É interessante, a gente retorna, né? Eu saí daqui em 72 e na época auge desses acontecimentos, dessas coisas, foi entre 69 e 70 e poucos, e depois, mais tarde, eu já não estava aqui na cidade mais. Mas aqui havia uma situação assim, entre Cláudio e um local denominado Beira Rio, que é um entroncamento. Sim. Existe a Serra do Orufala, onde já se contava muita história de ouro enterrado, de luz que seguia as pessoas, aquele troço todo. Mas nessa época mesmo, entre Cláudio e o Beira Rio, havia as perseguições. Aqui Cláudio sempre foi uma cidade que teve muito caminhão. Então, esses caminhões, carreteiros e tudo, havia perseguição dos caminhões. Não era uma perseguição, era um acompanhamento de luzes fortes. E todo mundo comentava, alguns com muito medo, outros apenas curiosos, outros riam, né? Essa coisa de imaginação da sua cabeça. Então os caminhões transitavam aqui. Isso, e luzes misteriosas acompanhavam isso, o trajeto desses caminhões. O pessoal ainda brincava, eles usavam o termo rebite, né? Você está tomando muito rebite e tal, tal. Até que esse fato começou a acontecer com um carro pequeno, com um carro particular, com motociclista, entendeu? Eu lembro de uma situação que tinha havido um baile em Carmo da Mata, isso eu estou lembrando isso agora. Uhum. E um amigo nosso veio de lá, e eram 3 motocicletas e uma lambreta. Uhum. Esse que veio na lambreta, ele chegou na porta do clube aqui, ali onde é hoje aquele local que vende pizza. Ali. Sim, sim. Ele não desceu da lambreta, ele chegou duro, entendeu? Aí ele parou, a hora que ele parou, ele deitou e a lambreta caiu. Aí todo mundo caiu junto com a lambreta. Isso, junto com a lambreta. Aí nós começamos a brincar com ele, disse que aquilo era frio demais, que ele estava sentindo frio, que estava congelado. Aí um dos meninos que estava na moto falou, não, isso foi depois que passou uma luz, nós estávamos no asfalto, a luz passou por cima, entendeu? E só acertou ele. Deve ser a luz. Aí, ele ficou em choque. Não, ele chegou duro, ele não falava, entendeu? Nós achávamos que ele estava duro de frio, porque nessa região daqui até Carmo da Mata tem umas várzeas que de fato é muito gelado. Mas aí quando os outros que estavam com ele comentaram esse assunto, foi depois que aquela luz passou. E a luz ela só passou ou atingiu ele? Não, ela passou e ele atingiu a ele que ele estava embaixo. Atingiu ele que estava embaixo. embaixo. Não era atravessar o asfalto, passou por ele. E isso ficou. Aí a turma levou na brincadeira e ninguém nunca mais tocou nesse assunto. O senhor pessoalmente chegou a ter algum avistamento aqui na região? Foi aí que aconteceu. Meus pais eram diretores da casa de menor, uma casa de acolhimento de adolescentes, aqui a 7 quilômetros daqui. E era comum, a Serra do Orufala fica atrás, era comum esse avistamento de luz. Meu pai via isso constantemente e falava. Mas eu com 16 para 17 anos nunca dei atenção a essas coisas. Mas com as pessoas aqui da cidade, nós tínhamos um tio chamado Oswaldo, que era um curioso dessa época e tudo mais. Ele comentava que meu pai contava isso e aquilo. Até que, lá na casa de menores, se você de frente para ela, o asfalto passa a 10 metros da casa. E é uma descida, é um decidão grande. Então os caminhões, carreta descia, e meu quarto era o primeiro, eram dois cômodos de frente na portaria central, o meu quarto era o da direita. Então toda vez que passava um caminhão, dava uma luz dentro do meu quarto, que não tinha cortina, mas embora eu me acostumei com aquilo, com aquele barulho. Até que um determinado dia, né, eu já estava curioso, porque quando começaram a falar, eu estudava aqui na cidade. Eu pegava o ônibus lá na porta e descia aqui, dormia aqui e voltava para a roça no dia seguinte. Gente, aqui em Cláudio fala volta para a roça, né? E eu estava esperando o ônibus, essa luz tinha um ponto fixo lá no fim do horizonte, para nós era horizonte, mas não era tão longe, que ela brincava. Ela subia, fazia um zigue-zague, tal, e descia. Era curioso, achei aquilo interessante, mas fui embora. E a cor dessa luz? Azul brilhante, era um azul bem brilhante. Curioso que nessa, ela não mudava de cor, era uma cor só, um azul fixo. Aí eu chego aqui, comento com os alunos na escola e tal, um riu, outro não riu, outro, meu pai também falou, sabe aquelas coisas de adolescente? Sei. Passou o assunto, era quase época de Copa, ou já Copa, de 70, né, que era aquele auge, aquele troço todo. Aí eu voltei com aquilo na cabeça, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou subir em cima da marquise, que eu tenho uma marquise alta, coloco um cobertor e fico vigiando. E foi o que eu fiz.
peguei uns 2 meninos dos mais velhos, na época devia ter uns 33 crianças lá. Nós colocamos uma escada, subimos para a marquise, colocamos um cobertor, deitamos ali e ficamos. Foi a primeira vigília em Cláudio, né? Eu posso falar que é, porque eu subi com a intenção de ver. Né? Porque muitas coisas que aconteceram aqui aconteceram assim, aconteceu, viu, apareceu tal. Não, eu entrei com a intenção de ver. E lá em cima o que o senhor viu? No mesmo horário, no ponto que a gente esperava, a luz, ela subia. Zigue-zague, como é que é? Fazia o zigue-zague. Fazia o zigue-zague, ia até ponto, depois sumia assim. Desapareceu. Aí eu falei, tem mesmo, né? O tem mesmo. Aí quando foi uns dias após, eu deitado já para dormir, devia ser uma hora e pouco mais ou menos, né? Meu quarto brilhou com uma luz azul inteira. E eu olhei, não era caminhão, porque o caminhão a luz passava e ia embora, entendeu? Aí a casa clareou toda e não tinha som, eu sentia um zumbido na minha cabeça, parecia um besorrinho, sabe? Zzz, aquela coisa assim, só bem no fundo, parecendo um rotor. Aí a luz veio por cima da casa assim, eu na mesma hora saí correndo para chamar meu pai, mas já nessas alturas tinha acordado todo mundo. As crianças acordaram, entendeu? E daqui mais ou menos uma distância, uns 15, 20 metros, onde ficava o apartamento dos meus pais. Né? Eu saí para ir lá contar. A hora que eu saí, meu pai já estava na porta do apartamento, com a garrucha 380 na mão que ele tinha. Aí eu falei, pô, o trem é sério, porque toda vez que meu pai punha a mão nessa garrucha, alguma coisa, a unha... Não sabe o que era, né? E a minha mãe ali, colocando os meninos para dentro do dormitório, não, volta, porque a luz passou, atravessou por cima de uma pocilga, que ainda existe lá, e logo em seguida uma plantação de milho, ela pairou sobre a plantação de milho, tá? A minha coragem deu até onde meu pai estava, porque meu pai falou, eu vou lá. Eu falei, também vou, mas eu também vou, ficou só no também vou. Mas não foi, né? A perna não ia, não foi. Tremia. Tremia, eu tive medo. Mas meu pai chegou a descer e até lá. Olha, não consegui, não se definia imagina assim um micro-ônibus ou uma coisa assim, com um azul metálico, sabe? Um azul muito bonito. E não tinha ruído, e pairando sob certa altura do solo. Aí meu pai caminhou até uns 30, 50 metros, acho que a coragem também acabou, porque ele não passou daquilo, olhando assim, né? E a gente olhando, curioso e assustado com aquilo. E o objeto era grande? Grande, grande, mas vamos colocar tamanho de um micro-ônibus, uns 15, 20 metros, nesse sentido. Agora um detalhe... E ele era compridinho assim? Isso, agora um detalhe, eu não vi forma, não vi janela, não vi nada girando, era como se fosse uma lâmpada fluorescente acesa, compridinha assim. Isso, muita luz. Quando meu pai chegou nessa distância, ela fez um movimento, em L que a gente fala, que ela fez isso, ela saiu para um lado e... Ela fez assim. Saiu para um lado e subiu. Mas mais assim, foi isso, sumiu tudo. Aí a partir desse dia, o meu pai voltou, rindo, falou, eu sabia, ele brincou, eu lembro que a palavra que eu sabia que eles iam vir cá um dia, eles ficam passando para lá e para cá, esse comentário. Mas não comenta lá em Cláudio não, senão eles vão rir da gente. E de você também. Então, quer dizer, isso foi em 69 para 70, eu estou hoje com 68 anos. Eu guardei isso comigo esses anos todos. E nunca saiu da cabeça? Não, porque, sabe aquele negócio que você diz assim, eu vi, ninguém me contou. Porque quando alguém te conta uma história, que é troço todo, você fica. Aí logo após esses acontecimentos, que meu pai comentou algumas vezes, aí sim começou a aparecer situações mais concretas. Tem uma situação de um primo, essa, se você me permite contar. Como é que foi? Conta pra gente aí do seu primo. Ele tinha costume de sair no fim do dia, depois que fechava o comércio dele. Ele não me deu autorização para identificar, então né, vou contar. Não, é um primo. É meu primo. Aí ele saía de carro e tomava direção a Beira-Rio, a gente fala assim porque era um ponto de referência. Ele tem um ponto alto ali, isso, né? Onde tem um campo de aviação hoje. Sim. Então ele ia até ali, tinha a fábrica de Guaraná e voltava. E um desses dias, ele de carro, ele contou pra gente. Ele de carro, ele viu uma luz, um objeto, parado a uns 50, 100, 200 metros da estrada, multicor. E ele te dá o detalhe direitinho, era de fato em forma de disco. E girava, tinha azul, amarelo, vermelho. E ele ficou assustadíssimo com aquilo na hora, entendeu? Ele falou, a única coisa que eu tinha vai voltar correndo, alguém tinha que... Eu estava sozinho, aí ele veio para Cláudio,
atrás do tio Oswaldo, que eu comentei, que era na casa do especialista das áreas, né, ufológicas, Vamos dizer. E falou com ele não acreditou, falou, né, sem imaginação sua, deve ser as luzes das fazendas que tem lá no fundo e tudo, entendeu? Ele falou, não é a luz não. Então vamos lá ver. Entrou no corcelzinho dele e voltaram no local. Aí chegou lá, já não tinha mais nada. Mas ele mostrou, foi ali, foi acolá, foi disse, não, olha lá, é luz de fazenda. Pô, não. Aí cai aquela frase, eu sei o que eu vi. Eu sei o que eu vi. Vamos voltar aqui amanhã de dia então? Então vamos voltar. Aí voltaram no dia seguinte, o Oswaldo e ele, né? Foram no local, localizaram o local, acharam o mato batido, né? Abaixado, né? Amassado. Amassado e as 4 sapatas no chão, entendeu? Inclusive Tinha 4 marcas de pegada, assim, de sapatas, né? De sapata, né? Onde tivesse aterrissado. Estava queimado ou não? Isso. Num dos pontos, no mato em si não, mas num dos pontos ele comentou comigo, ele até brincou muito, eu achei engraçado, que havia uma fuligem numa daquelas marcas, naquele ponto, né? O tio ainda brincou, falou assim, nossa, ó, o bicho já chega aqui queimando óleo 40. Falou que a nave já estava chegando com problema de vazamento de óleo. De vazamento de óleo. Então tinha uma fuligem nesse no local mato, onde tinha a marca, onde o objeto pousou. Mas isso, 72, por aí, a gente não tinha facilidade de fotografar, de filmar. Sim. Então esse foi um caso registrado por ele, inclusive eu até pedi a ele, eu queria que ele viesse gravar com você, te contar. Quando ele me contou, eu falei, gente, vamos contar essa história para essa, porque é das coisas daqui de Cláudio que existem muitas, mas que as pessoas não contam. Sim. Primeiro por causa de religião, aqui é uma cidade muito católica, as pessoas têm um certo receio. De falar nisso. Outro lado, começa a misturar essas coisas que eles veem com coisas de Deus, de religião, de que Deus é isso, então, aí as outras igrejas, sabe? Então eles evitam nesse sentido. Agora existem casos. E nessa localidade onde o objeto pousou, ficou essa marca, tem alguma coisa de minério, alguma coisa diferente lá? Pois é, essa é uma pergunta muito boa de fazer, pelo seguinte, o que Cláudio é na América do Sul? Cláudio é o maior polo de manufaturado em ferro, são as fundições, aqui tem mais de 200 fundições. Isso nasceu assim, foi crescendo mais uma. Hoje na América do Sul é o maior polo. É a indústria do de ferro. fundição manufaturada do ferro, entendeu? Então quer dizer, a constância deles nesses locais, eles estavam atrás de alguma coisa. Em busca de algum tipo de minério. De algum tipo de minério. Então, à medida que você vai conversando, igual nós estamos conversando aqui, e vindo na lembrança, as histórias e tudo, numa conversa ontem sobre esses detalhes da casa de menor e dessa constância desses avistamentos, na ocasião que aconteceu o fato comigo, logo em seguida vieram para a casa de menor 2 americanos. Opa! As pessoas de Cláudio vai lembrar. 2 americanos estiveram aqui naquela época. Vieram para morar. Ah, para morar. Moraram. As pessoas de Cláudio vão lembrar. Era Michael e Judite. O Michael era um americano de quase 2 metros de altura. Esse ficava mais na casa de menor, entendeu? Ela era engenheiro. Então ele veio para poder, nessas campanhas de ajuda humanitária e tal, mas ela ficou aqui na cidade trabalhando com as senhoras, negócio de costura, bordado, e ele ficou na casa de menor. Mas ele Será que não era espião não, para ver o que está acontecendo? Depois que passa, que a gente já começa a linkar as coisas, juntar as peças do quebra-cabeça, ele fazia pergunta demais, meu pai. Ah, fazia? Fazia isso, essa volta era aquilo, papapá. Inclusive, numa das conversas entre esse meu primo e meu pai, houve esse negócio, o que esses caras estão querendo aqui? O cara saiu dos Estados Unidos para vir para cá, um tal de engenheiro formado com ajuda humanitária. E essa perguntação, ele fica perguntando sobre tudo. Né? E havia um interesse desses americanos no fenômeno estranho que acontecia na região? Não comentavam, não falavam. Não comentavam. Se falavam entre os dois. Ou às vezes, se conversavam em inglês, a gente não entendia nada do inglês. Eles falavam, o casal conversava entre si. Ah, mas se eles estavam ali, eles sabiam o que estava acontecendo. Sim, mas é o negócio, ele andava muito. Tá? Talvez, igual você falou, de repente ele falou assim, quem sabe a gente acha alguma coisa, capta alguma coisa, que alguém pegou. Mas como naquela ocasião, eu adorava porque eu como criança, eu queria, era a calça leves dele. Lógico. Porque ele media 2 metros, minha mãe era costureira, uma calça dele minha mãe fazia, uma calça para mim ainda fazia uma bermuda. Então, entendeu? A calça fazia 2 coisas. Então a gente não tinha aquela maldade de saber que eles poderiam estar ali
espionando esses fatos que estavam acontecendo. Porque o cara não sai de onde está para chegar aqui, justamente onde era o foco. Porque a Casa de Menor está situada numa posição que ela está entre Cláudio e o Beira-Rio, que é um entroncamento de onde aconteciam as coisas e as pessoas, né, eram perseguidas ou eram acompanhadas, esse tipo de coisa assim. Mas muito interessante essas histórias aqui de Cláudio, né? Agora, eu estou vendo esse livro aí, o que a gente tem de interessante nesse livro aí? Olha, esse livro eu trouxe para você de presente. Hoje eu moro em Pirapora, né? Já há bastante tempo. Eu sou coautor e editor desse livro, é de um artesã. Uma história muito bonita e tal, mas você vai ter oportunidade de ler. Qual o nome dela? Lourdes Barroso. Lourdes Barroso. Ela é conhecida, inclusive, uma carranqueira que tem carranca nesse mundo todo já, no museu, essas coisas todas. E ela tem uma história muito bonita que eu não vou te contar, senão você não lê o livro. Tá. Mas, no meio do livro, na página 79, tem um relato dela, que lá em Pirapora é o seguinte: os pescadores falam muito numa vara azul, que essa vara azul aparece no meio do rio, entendeu? E eles tentam chegar com o barco até e ela desaparece. Ou seja, é um objeto azul. Isso. Que eles, como ele é comprido, eles falam que é uma vara. Uma vara azul, desse jeito. Então isso é muito comum, muita gente já viu, dos pescadores principalmente, que eles saem para pescar à noite, né? E o Rio São Francisco, depois de Pirapora, é breu, é noite mesmo, né, no caso. E tem uma outra, dentro das histórias e lendas, existe a história e a lenda do vapor encantado. Todo mundo da região, quem é região norte, quem é folclorista e tal, conhece a lenda do vapor encantado. Inclusive na novela Velho Chico, que é a novela que foi passada, eles fazem uma tomada grande com o vapor passando e tal. Aí alguns dizem, né? Vapor, para quem não sabe aí, é aqueles antigos navios que transportavam os imigrantes aqui para o Brasil, né? E fazia, né, a trajetória. Esse aqui, ó. Eles faziam a navegação de comércio, né, e carregavam pessoas, e carregavam animais, era o comércio do Rio São Francisco, início de Brasil. E esse vapor encantado, o que seria? Na lenda, uns dizem que era um que naufragou, outros diziam que eram os que morriam, os antigos vapozeiros voltavam nesse vapor. Só que toda a descrição dele, a primeira descrição foi de dois pescadores que viram aquele vapor bonito, quer dizer, na referência deles era um vapor, eles não iam falar, enviem uma nave ou isso e aquilo. É um vapor bonito, cheio de luzes coloridas, que as luzes ficam mudando de cor, gira e roda. Aí nós fomos até aí, eles de barco, mas nós não chegamos nem perto, ele sumiu, ele desapareceu do nada. Ou seja, provavelmente era um OVNI ali, multicolorido. Sim, isso. E diz o seguinte, num dos outros relatos de um dos pescadores, ele diz o seguinte: nós chegamos bem perto, aí sumiu tudo. Aí nós desistimos, na hora que a gente voltou, ele estava lá no mesmo lugar de novo. Aí nesse livro, a dona Lúcia faz um relato do vapor encantado. Eles estavam chegando na cidade de São Romão, que é uma das que remargem o São Francisco do lado esquerdo, e tinha uma festa de um padroeiro lá, uma coisa assim, e elas se arrumando todas para a festa, para o navio embarcar, o vapor embarcar, já estava todo mundo pronto, equipado, com uniforme e tal, e ela da janela do banheiro, ela viu aquele vapor, ela transcreve assim, mas era um vapor lindo, cheio de luzes coloridas, e as pessoas, aquilo estava tão nítido que a luz desse vapor clareava até o nosso. Eu achei até que, ela fala no livro, achei até que era um engenheiro Alfred era um dos navios, um dos vapores maiores que tinham naquela época, né? E só navegava nele a elite. Mas ele já tinha naufragado há muito tempo, já tinha desaparecido. Ou seja, a luz daquele vapor encantado, iluminado, clareava até o navio dele. E ela falou, eu vou caprichar porque é muito bonito, olha, só tem gente chique, luz colorida, e acabou de arrumar, se perfumou todo e saiu. Quando ela sai no convés, que ela sai para fora, cadê vapor? Não tinha vapor nenhum. Aí ela ficou atônita perguntando à tripulação, entendeu? Mas cadê o vapor? Você não viu? Ele não ia encostar aqui. Não, ninguém viu vapor, ninguém nada não. E todo mundo conversando baixo. Aí ela chamou o comandante, que era o marido na época, né? E falou, Lourdinha, não comenta sobre isso não, ninguém viu nada não, a gente não fala sobre esse assunto. Diz que dá mau agouro, dá azar, que é aquele navio aquele vapor de alma do outro mundo, aqueles papos assim. Então eu achei curioso porque até então eu não tinha ligado essa aparição do vapor com as varas luminosas, né, com as varas que dá no rio, entendeu?
e a constância de que ninguém consegue chegar perto desse vapor. Todos os avistamentos que tem, que são diversos, e na região, a região é a mesma, entendeu? As pessoas veem, mas não conseguem se aproximar e nem tem um tempo suficiente para que possa identificar isso ou aquilo. Eu estou te trazendo de presente, eu quero que você leia com carinho, entendeu? Inclusive ele fez aqui uma dedicatória especial, olha só que legal. É para marcar nosso encontro, né? E eu também trouxe um presente para você, trouxe a nossa revista OVNI Pesquisa, sou coeditor dessa revista aqui. Ótimo. E a gente traz aqui matérias, né, ufológicas, inclusive na próxima, com certeza, a gente vai estar falando a respeito de Cláudio também e do sul de Minas aqui. Muito obrigado. Que tem muito caso, né? Um hotspot muito grande. Muito obrigado. Agora, uma coisa interessante, Edson, eu sei que você tem, porque, como eu falei, eu fui embora em 72 e depois voltaram a acontecer fatos pesados aqui na cidade. Isso, exatamente. Com situações até de terceiro grau ou mais. Isso, seres, né, que apareceram aqui, seres luminosos, né, foram perseguidos pela polícia militar aqui de Cláudio, e isso a gente ainda está em investigação, tem muita coisa que ainda está acobertada pelos órgãos militares, não só os militares, né, da Polícia Militar, mas também da Força Aérea lá de Lagoa Santa, tiveram algum tipo de envolvimento com esse caso aqui na região, que aconteceu em 2008, né? Então foi em novembro, dezembro de 2008, houve uma onda de aparições aqui na cidade de Cláudio e circunvizinhanças. Então é o seguinte, ó, o curioso de tudo isso é que sempre que havia o avistamento aqui em Cláudio, no dia seguinte, Carmópolis, Oliveira, Itapecerica, Divinópolis, toda essa região confirmava o avistamento de luz, de objetos, de coisa assim. Agora, esse caso de Cláudio, que eu vi que você está preparando, você está fazendo um documentário, isso. Só para isso, eu vi que tem o relato policial da perseguição. Isso é muito importante, porque às vezes, eu não sei se você observou, você já veio aqui, acho que é a terceira vez que você vem a Cláudio, esse é um assunto bem camuflado aqui, né? Toda pessoa gosta de falar, não. Tem, exatamente. Né? O pessoal é bem reservado. Mineiro já é reservado. Mas tem situações aqui que as pessoas não querem falar. Tá? Existem casos aqui, inclusive, de chipagem, entendeu? E de acompanhamento por seres depois dessas chipagens, mas a pessoa não conta por um motivo ou outro, né? Tal. Eu, naquele período todo, primeiro, eu era adolescente, né? Eu estava te contando, eu tocava em conjunto, estava te contando em off. Aí o negócio não era música, vinha aqui para essa praça, tocava com os meninos, fazia serenata, não estava com a cabeça em pesquisar ou ver, até acontecer comigo. Quando aconteceu, é aquilo que eu falei para você, eu sei o que eu vi. Aí a partir daí eu passei não só a respeitar tudo que eu ouvia, como a perguntar também muita coisa que eu fiquei curioso e que coincidia, os aparecimentos, as visões, os troços todos. Viu, Aparício, mais uma vez, eu te agradeço aí pelo seu depoimento, está ajudando aí na recompilação de todos esses casos que têm ocorrido aqui na cidade de Cláudio, que é realmente um hotspot do fenômeno ufológico. Então, obrigado aí mais uma vez. Eu gostaria, com a sua permissão, só de falar de Lauro. Posso falar de Lauro? Pode falar do Lauro. É porque essa minha vinda aqui em Cláudio, inclusive, nós estamos fazendo, ele está fazendo um documentário sobre a Serra do Ouro Fala, né, onde existe o enterramento de ouro, de avistamento de luz, e uma série de coisas, e eu vim a convite de Lauro também para participar desse documentário. E eu gostaria que você registrasse isso, que é uma pessoa que acompanha a gente muito. Exatamente, o Lauro é uma pessoa boníssima, né? Inclusive eu estou aqui para participar do documentário também aqui em Cláudio. E eu desejo muito sucesso aí, que o documentário do Lauro sobre a Serra do Ouro Fala seja um sucesso aí e vai trazer à tona aí muita história legal aqui da região de Cláudio. Então é isso aí. De novo. Obrigado, de novo, muito obrigado. E continue acompanhando a gente aí no canal Enigmas e Mistérios.